Opa, saudações aí, boa tarde pra todo mundo aí. Pô, um tempão que eu não venho aqui falar nada, né, cara? Muita coisa, muito envolvimento aí com o negócio de eleição aí, um retorno ao trabalho, já que tava de licença aí no mês passado. Então ajeitando umas coisas aqui que ainda não deu pra colocar em ordem depois de tudo que aconteceu aqui, né, comigo, aqui na minha família, Enfim, uma série de coisas, de assuntos particulares pra cuidar. A gente tem que priorizar algumas coisas na vida, né? Aí, eis que o Flamengo vai lá jogar contra o Corinthians no jogo de retorno aí, jogo de volta, né? Retorno do Campeonato Brasileiro. Um jogo numa sexta-feira, uma data típica para quem, um dia atípico, né? Para quem joga Série A. Normalmente sexta-feira, terça-feira, terça, quinta. Sexta-feira é muito dificilmente. Terça e quinta normalmente Série B. Sexta-feira dificilmente tem jogo. Mas por conta da eleição, teve que programar essa rodada aí do Campeonato Brasileiro para sexta e sábado. Aí o Flamengo foi lá jogar contra o Corinthians, lá no estado do Corinthians. Um jogo onde, segundo os entendidos aí, os que pesquisam aí futebol, que acompanham futebol, né, tem a obrigação de saber. O Flamengo não ganhava do Corinthians desde 2009 lá, né? Desde 2009 não ganhava e tudo mais, né? Uma vantagem, né, no confronto direto entre Flamengo e Corinthians. O Corinthians acho que tem uma ou duas vitórias a mais aí. Enfim, o Flamengo foi lá fazer esse jogo, né? Se esperava do Corinthians fazer um jogo, né, com grande dificuldade para o Flamengo, por conta de jogar em casa. Lá é difícil de jogar, né, de ganhar. O Corinthians dificilmente perde lá. Mas dessa feita perdeu, e perdeu muito bem perdido. Perdeu por 3-0 para o Flamengo. Ah, mas perdeu 3-0 porque o Corinthians estava desinteressado. Problema do Corinthians. Se houve ou não desinteresse do Corinthians com relação a esse jogo, problema do Corinthians. O Flamengo tem que estar sempre interessado, porque agora o único foco é no Campeonato Brasileiro, então tem que haver interesse o tempo todo. Todos os jogos são muito interessantes e todos os jogos servem de decisão para o Flamengo. Decisão que o Corinthians tem, o Corinthians já sabe o que resta para ele no Campeonato Brasileiro, né? Nada, né? Além de não corre nem risco de ficar na zona de rebaixamento, então tá ali naquela água de salsicha ali no meio da tabela. Mas eles têm aí uma decisão de Copa do Brasil, né? Então estão priorizando isso aí. Eu não creio que houve desinteresse, não. O Flamengo jogou muito bem. Se tivesse jogado o outro jogo contra o Corinthians na decisão para avançar para a final da Copa do Brasil, tivesse jogado desse jeito, o Corinthians não resistiria. O Flamengo jogou firme, jogou seguro desde o início do jogo, assistiu ao jogo. Desde o início do jogo jogou com muita segurança, muito bem na partida. Entendeu? Eu olhando o jogo assim, eu falei, o Flamengo não perde esse jogo hoje. Depois que saiu, o Corinthians teve uma chance. Se eu não me engano, duas chances, duas batidas no gol, né, duas batidas em um lance só, que foi no lance que o Arão, né, errou uma saída de bola e o Corinthians arrematou duas vezes. A primeira vez, segundo a Crônica Paulista, disse que o jogador do Corinthians, o Vital, chutou em cima do César, não foi o César que defendeu. Eu acho isso engraçado, mesmo. E na segunda batida, o César fez outra defesa. E depois teve um chute do Pedrinho no segundo tempo. No mais, o Flamengo aqui teve as chances de ganhar o jogo. O Vitinho jogou muito bem, o Arão jogou bem, o time todo jogou muito bem. O Corinthians não ameaçou. Então o Flamengo jogou e ganhou com sobras, com fritas e molho ferrugem, como se diz na gíria do futebol. Agora o Flamengo tem uma sequência, faltam 10 jogos. 10 jogos, o Flamengo tem uma sequência em casa de jogos contra o Fluminense, Palmeiras, Santos, Grêmio e Atlético Paranaense, que é o último jogo. O próximo jogo do Flamengo será agora já contra o Fluminense e depois tem o Paraná. Então para o Flamengo é fundamental fazer pontos, somar ponto nesses dois jogos. O Paraná é um clube que já não almeja mais nada, já caiu faz tempo, tem 17 pontos na tabela do campeonato, já caiu, né? Então, independente de onde seja o jogo, o Flamengo tem que se impor e ganhar. Acaba sendo mais difícil porque, como vai jogar contra o time que está lá embaixo na tabela, parece que fica com menos compromisso e achando que vai ganhar a qualquer momento. Não é assim. Para ganhar, tem que jogar para ganhar, né? Então a sequência do Flamengo é Fluminense agora, no dia 13. Depois, dia 21, tem o Paraná lá. Depois tem o Palmeiras aqui no dia 27. No dia 3 do 11 tem o São Paulo lá. Esse jogo com o São Paulo, inclusive, eu pesquisei, está o jogo marcado para o Morumbi, 9 horas da manhã no dia 3, depois no feriado. 9 horas da manhã não existe, né? O horário menor. Mais cedo que se joga é 11 horas. Esse negócio de 9 horas aí alguém precisa ver e confirmar isso aí, né? Depois joga com o Botafogo,
Esse jogo deve ser no Engenhão, sendo o mando de campo do Botafogo, deverá ser no Engenhão. Depois pega o Santos aqui, dia 14. Dia 17 pega o Sport lá. Dia 21 o Grêmio aqui. Depois pega o Cruzeiro lá no Mineirão. E encerra no dia 2/12 jogando contra o Atlético Paranaense. Né? Essa é a sequência desses 10 jogos que o Flamengo tem para fazer. Né? Agora, vamos falar aqui, por exemplo, no caso do Palmeiras, que é o líder, né, o líder do campeonato, está com 56 pontos. A sequência dos jogos do Palmeiras, o Palmeiras pega agora 2 jogos seguidos em casa, ou seja, o Grêmio, dia 14, e depois pega o Ceará, né, jogo em casa. Quer dizer, supõe-se que esteja mais fácil para o Palmeiras manter a ponta do campeonato, primeiro, porque o Grêmio vai jogar, acho que sem 3 caras. Vai jogar seu Grohe, goleiro titular, o Kahneman e o Everton, que se machucou. E esses 3 caras fazem uma diferença tremenda no time titular do Grêmio, muito embora o Grêmio tenha peça de reposição. É um jogo na casa do Palmeiras, o Palmeiras vai impor o jogo, mas é bom ficar com as barbas de molho, que o Grêmio, mesmo com o time reserva, apesar de ter jogado com um time agora alternativo contra o Bahia dentro de casa e quase ter perdido o jogo, mas quando a gente aposta muito num time que joga em casa, a gente tem que ter um pouco de cuidado, olhar bem os jogos aí, inclusive o pessoal que joga no negócio de cartola, tem que olhar bem quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar, porque independente de qualquer coisa, sempre há uma diferença, né, quando não joga com o time titular. Muito embora Grêmio e Palmeiras tenham um elenco para isso, assim como o Flamengo também tem. Né? Então o Palmeiras pega agora o Grêmio, pega o Ceará, aí depois no dia 24 joga lá contra o Boca, dia 24. Então você vê, joga dia 14 e depois dia 21, os 2 jogos em casa primeiro. Aí no dia 24 joga lá contra o Boca. No dia 27 ele volta para jogar com o Flamengo no Maracanã. Nesse jogo aí contra o Flamengo, o Palmeiras de repente vai usar um time alternativo. Para o Flamengo não interessa. O Flamengo tem a chance de, nesse jogo aí, pontuar contra o Palmeiras. Porque até o jogo do Flamengo, o Palmeiras tem 2 jogos em casa, tem uma viagem, tem um jogo com o Boca, voltar para jogar com o Flamengo no Maracanã. O Flamengo pode levar uma vantagem aí. Né? Depois o Palmeiras joga dia 31 em casa contra o Boca, joga no dia 4 em casa contra o Santos, depois joga fora contra o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro, é isso mesmo, dia 4, dia 11. Dia 14 joga contra o Fluminense, né? Aí vai confirmar ainda esse jogo, não sei qual é o motivo, não sei qual é o motivo da informação, tá lá dizendo que vai confirmar, não sei qual é o problema. Né? Dia 17 pega o Paraná fora, dia 21 pega o América Mineiro em casa, dia 24 pega o Vasco fora, e dia 2/12 pega o Vitória em casa. Quer dizer, a sequência do Palmeiras não tá ruim não. Não tá ruim não, vai depender muito desse jogo aí dele contra o Grêmio, isso aí é um divisor de águas aí. Né? Divisor de águas aí, entendeu? Então essa é a situação do Palmeiras. O Palmeiras está com 56 pontos lá. Por exemplo, na classificação, até o quinto colocado, se eu não me engano, até o quinto colocado, até o quinto colocado ainda tem chance ainda sonha, né, em buscar o título. Por quê? O Palmeiras está com 56 pontos. O quinto colocado está a 5 pontos do líder. Né? O terceiro e o quarto estão a 4 pontos e o segundo está a 3 pontos. Então, do segundo ao quinto, todo mundo ainda pode brigar. O foco é no Palmeiras. Né? O foco é no Palmeiras desde que eles façam parte deles. Né? O sexto colocado é o Atlético Mineiro com 45 pontos e o Atlético não chega, a não ser que os outros não façam a sua parte, não ganhem. O Atlético, o máximo que ele pode tentar uma vaguinha na Libertadores ali, mas não está. Na parte de baixo está complicado. A parte de baixo, do 12º ao 18º, todos podem estar na zona de rebaixamento. Já agora nessa próxima rodada. Apesar de que Vasco e Botafogo ainda jogam amanhã, por essa rodada que ocorreu agora na sexta e no sábado por conta da eleição. Vasco e Botafogo jogam amanhã. E se o Vasco ganhar, o Vasco vai a 33 pontos, igual ao número de pontos com o Botafogo. E fica a 1 ponto do Fluminense, que é o 11º. Então, para o Vasco, é fundamental essa vitória amanhã. Tentar uma vitória amanhã contra o Botafogo. Se o Botafogo perder, ele permanece com 33. Entendeu? Vai continuar na posição dele lá. Né? Mas aí, qual é o próximo do Botafogo? É dentro de casa ou é fora de casa? Contra quem? Né? Então, a parte de baixo também, a briga tá boa. Entendeu? A briga tá boa. Deixa eu ver aqui. O Vasco, no caso, vai a 33, né? Cola no Fluminense, que é o 11º. Né?
E o Vasco tem que ver a situação dele, tá muito complicada lá. Hoje teve uma entrevista coletiva lá. Eu só não entendo a entrevista coletiva onde tem um presidente e o central que vai sentar na cadeira mais alta não é o presidente, é o Eurico Miranda. Pô, eu não entendo, ou então já entendi, né? Continua tudo como Dante no quartel da Amante. O Vasco está correndo atrás lá de cação a liminar, que determinou que seja realizada uma nova eleição para a presidência do clube. O Vasco está numa vira e mexe com essa mesma situação aí. Isso nunca se resolve, né? Tem umas outras coisas aqui para falar? No caso, em suma, é isso aí. Hoje o Fluminense joga com o Paraná. O jogo do primeiro turno, o Fluminense perdeu lá. O Paraná, no momento que não podia perder, perdeu lá. E hoje vai jogar aqui. O Fluminense vem bem, está focando também na Sul-Americana. Vai fazer esse jogo hoje no Maracanã. Um jogo de casa vazia, né? O tempo está até nublado, o tempo está feio. E hoje, uma segunda-feira, depois de um final de semana desse aí, de eleição, muita esquentação de cabeça, muita tensão. O torcedor ainda vai hoje ao Maracanã, à noite, para ver Fluminense e Paraná. Só tendo muito amor mesmo envolvido. Não é isso? Então são essas coisas aí. É aguardar aí o fechamento da rodada, né? Tem jogo hoje, tem jogo amanhã. Isso aí não mexe na parte de cima da tabela não, mas do meio para baixo vai haver movimentação com o resultado desses dois jogos aí. No mais é aguardar, minha gente. Aguardar aí o que vai ser desse país, o que vai ser dessa cidade, depois dessa prévia, né, das eleições aí, com relação aqui ao Rio de Janeiro e com relação ao Brasil, né, com essa disputa aí entre Haddad e Bolsonaro. Jesus do céu, que situação. Mas cada um tem as suas opções. Eu vou ter que repensar. Tinha as minhas convicções, mas agora, diante desse resultado, eu vou ter que dar uma repensada, uma reorganizada aqui na minha cabeça para ver, vou analisar bem, pesquisar bem para ver o que é melhor fazer, para colaborar com a melhor condição e os melhores momentos que andamos carentes aqui no nosso país, certo? Uma boa semana para todos, uma boa segunda-feira, paz e bem para todos nós.